Existem histórias que não aparecem nos livros escolares. Histórias que sobrevivem apenas na memória de quem viveu e que, com o tempo, foram sendo empurradas para o fundo de um baú. No início da década de 1970, enquanto o homem acabara de pisar na Lua e o mundo vivia sob a tensão da Guerra Fria, uma pequena cidade do interior do Rio de Janeiro se tornaria palco de um dos mais intrigantes casos ufológicos do Brasil. Uma história de luzes no céu, carros que paravam sozinhos, pessoas aterrorizadas e relatos que até hoje ninguém conseguiu explicar completamente. Essa é a história dos OVNIs de Itaperuna. Itaperuna, localizada no noroeste fluminense, sempre foi uma cidade pacata. Na década de 1970, a rotina era simples: trabalho durante o dia, conversas nas calçadas à noite e uma vida que parecia distante de qualquer grande mistério. Mas em 1971, algo começou a mudar. Moradores passaram a relatar luzes estranhas no céu, que não se comportavam como aviões, helicópteros ou estrelas. Essas luzes pairavam, mudavam de direção abruptamente e muitas vezes surgiam em completo silêncio. No início, os relatos eram tratados como exagero, até que começaram a se repetir, cada vez com mais frequência e intensidade. Entre os meses de setembro e dezembro de 1971, Itaperuna viveu o que os ufólogos chamam de uma onda ufológica. Não era apenas uma pessoa, não era um único bairro. Dezenas de testemunhas, em pontos diferentes da cidade e da zona rural, passaram a descrever fenômenos muito semelhantes. Eram luzes circulares, objetos metálicos que refletiam o luar e faziam movimentos lentos, seguidos de acelerações impossíveis para qualquer aeronave conhecida na época. Em alguns casos, os objetos pareciam descer em direção ao solo, assustando moradores que fugiam para dentro de casa, trancando portas e janelas. O medo se espalhou como um incêndio. O ápice dessa onda de avistamentos aconteceu numa noite, numa estrada da região. Um dos relatos mais conhecidos envolve um morador que dirigia sozinho, tarde da noite. Segundo seu depoimento, ele percebeu uma luz intensa se aproximando pelo retrovisor. A princípio, pensou ser um outro veículo, talvez com um farol alto. Mas então, sem aviso, o motor do carro começou a falhar. O veículo perdeu força. As luzes do painel e os faróis se apagaram. A escuridão e o silêncio tomaram conta da estrada deserta. E à sua frente, um objeto luminoso de formato indefinido pairava a poucos metros do chão. O homem relatou um pânico absoluto. Ele conta que, em determinado momento, perdeu completamente a noção do tempo. Foram minutos, horas, ele nunca soube dizer. Quando finalmente recobrou a consciência, o carro voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido. A luz havia desaparecido, mas algo dentro dele estava diferente. Nos dias seguintes, esse homem começou a sentir dores pelo corpo e encontrou marcas estranhas na pele. Ele também afirmava ter memórias fragmentadas, como flashes de imagens desconexas e sensações que não conseguia explicar. Esses detalhes levaram alguns pesquisadores a levantar uma hipótese ainda mais perturbadora: um contato imediato de terceiro grau, ou, quem sabe, até mesmo uma possível abdução. Outros moradores também relataram experiências menos intensas, mas igualmente estranhas. A sensação constante de estarem sendo observados, sonhos vívidos e um medo inexplicável de sair à noite. A tranquilidade de Itaperuna havia sido quebrada. Os relatos chamaram a atenção de pesquisadores ufológicos brasileiros, que foram até a cidade para colher depoimentos. O mais intrigante era a coerência entre as histórias. Pessoas diferentes, que não se conheciam, descreviam objetos e movimentos semelhantes, em horários e locais próximos. Jornais da época chegaram a registrar o medo da população. Conversas sobre OVNIs passaram a fazer parte do cotidiano da cidade. Mesmo sem uma explicação oficial, o caso entrou para os arquivos da ufologia brasileira como um dos mais misteriosos do interior do Rio. Mais de 50 anos se passaram. Itaperuna cresceu. A tecnologia avançou. O mundo mudou. Mas as perguntas daquela época continuam no ar. O que aquelas pessoas viram em 1971? Foram fenômenos naturais raros? Testes de alguma tecnologia secreta? Ou algo que a nossa ciência ainda não compreende? Talvez nunca saibamos a resposta definitiva. Mas uma coisa é certa: algumas histórias não desaparecem. Elas apenas ficam guardadas. E o baú anacrônico existe exatamente para isso: resgatar o que o tempo tentou esconder. Se você gostou de conhecer esse caso, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Obrigado e até a próxima.